O que vais ouvir nos próximos minutos não é motivação. Não é um daqueles discursos de autoajuda que se desfazem ao primeiro sinal de medo. Isto é uma arma. Um hack mental tão afiado que pode levar-te acima de toda a mente comum, ou arrancar a única coisa que te torna verdadeiramente humano. A maioria nunca terá a coragem de o usar. Mas se continuas a ouvir, já escolheste o teu lado. Faz-me a ti mesmo esta pergunta, agora mesmo. E se as tuas emoções te têm mentido a vida toda? Não porque as emoções sejam más, mas porque são barulhentas. E o que é barulhento, muitas vezes, abafa o que é verdadeiro. Pensa na última vez que chamaste lógica a uma decisão. Foi lógica? Ou foi o medo a usar uma máscara de lógica? Pensa na última vez que disseste tenho a certeza. Era a certeza, ou era o desejo a disfarçar-se de convicção? Pensa na última vez que disseste não me importo. Era estoicismo, ou era o teu ego esconder-se de uma verdade que não queria enfrentar? Se a tua mente é um teatro, as tuas emoções são donas dos altifalantes. Elas controlam o volume, a iluminação, e inclinam o palco. Portanto, a pergunta proibida não é como me livro das emoções. Isso é impossível e desumano. A pergunta verdadeira é: como é que eu seguro a emoção e a verdade ao mesmo tempo? Como é que eu carrego o medo sem ser carregado por ele? Como seguro o desejo sem ser feito refém? Existe uma resposta. É simples de dizer e brutal de aplicar. As escolas recompensam respostas rápidas. Os empregos recompensam reações previsíveis. As redes sociais recompensam picos emocionais. O resultado? A maioria das mentes aprende a viver dentro de um único frame de cada vez. Quando o medo domina, o pior cenário torna-se o único cenário. Quando o desejo toma conta, o melhor cenário torna-se o único cenário. Quando o ego entra em ação, nenhum dos cenários tem permissão para existir. A visão estreita sente-se segura porque é apertada, familiar e barulhenta. Mas a visão estreita é cegueira disfarçada de confiança. Tornas-te certo de uma fatia minúscula da realidade, enquanto ignoras o resto do mapa. Os gênios não nascem com um cérebro diferente. Eles usam um frame diferente. Eles não perguntam o que devo fazer. Eles perguntam, quais são os limites aqui? Onde é que isto vai parar se tudo correr mal? E onde é que isto vai parar se tudo correr bem? O que existe entre estes dois extremos? No momento em que consegues colocar-te fora da tua emoção imediata e segurar os dois extremos nas tuas mãos, deste um passo para um patamar superior de inteligência. Não é ter mais informação. É ter uma melhor posição. E é aqui que desbloqueamos a arma. Chama-se o protocolo do contraste. São duas perguntas. Tão simples que te podes rir delas. Tão afiadas que podem reprogramar a forma como processas a realidade, para sempre. Pergunta 1. Qual é a pior coisa que pode acontecer, realisticamente, se eu agir? Pergunta 2. Qual é a melhor coisa que pode acontecer, realisticamente, se eu agir? Não fantasia. Não catástrofe. Realisticamente. 4 sílabas que formam a espinha dorsal de todo este método. Porque eis a verdade, o teu cérebro não tem medo dos resultados. Tem medo da incerteza. Tem medo de sombras indefinidas. Tem medo de fronteiras desfocadas. No momento em que traças essas fronteiras, o medo perde o seu poder. No momento em que defines os limites, a esperança deixa de ser uma droga e torna-se um cálculo. Repete estas perguntas em voz alta. Sussurra-as, escreve-as no teu telemóvel. Inscreve-as nos teus reflexos até dispararem automaticamente quando a pressão sobe. No instante em que fazes as duas perguntas, a tua percepção expande-se para lá do que a maioria das pessoas alguma vez verá. O medo encolhe porque finalmente definiste o seu território. A esperança afia-se porque finalmente nomeaste a sua recompensa. E eis o segredo mais profundo: a inteligência não é só ter mais dados. É sobre mapear os limites da realidade. Quando sabes o mais baixo que podes cair e o mais alto que pode subir, cada passo entre eles torna-se claro. Já não estás a adivinhar. Estás a escolher com clareza.
Isto é o que faz o protocolo do contraste parecer quase sobrenatural. Para o mundo exterior, pareces decisivo, corajoso, quase impávido. Na realidade, estás simplesmente a usar um frame que nunca te ensinaram. Eles estão presos numa única emoção de cada vez. Tu estás a segurar as duas ao mesmo tempo. Imagina, uma decisão de negócio. Toda a gente na sala debate sem fim. E se falhar? E se resultar? Cada um preso no seu extremo. Tu, em silêncio, mapeias ambos os extremos e o meio, em minutos. Depois, Eides. Quando eles terminam a discussão, tu já te moveste. Imagina nos relacionamentos. A maioria hesita em dizer a sua verdade porque o medo grita com eles. Mas quando defines o pior resultado realista, um conflito temporário, algum desconforto, percebes que não é letal. E quando defines o melhor resultado realista, honestidade, respeito, confiança mais profunda, percebes que a balança pende para a ação. Tu falas, tu moves-te, tu lideras. 2 perguntas. 2 limites. Clareza infinita no meio. Essa é a arma. Eis o protocolo do contraste de 2 minutos. Usa-o tal como está escrito até se tornar um instinto. Fase 1. Interrompe o reflexo. As emoções disparam rápido. Tens de disparar a consciência mais depressa. Inspira durante 4 segundos, segura por 4, expira durante 6. Baixa o ruído. Mantém os dados. Fase 2. Limites no papel. Escreve 2 títulos: pior cenário e melhor cenário. Debaixo de cada um escreve 3 frases. Exemplo: pior cenário, se mudar de emprego, 3 meses de desconforto, possível ligeira quebra salarial, ter de reconstruir capital social. Melhor cenário, aumento de 20 a 35%, curva de crescimento acentuada, colegas mais fortes, alavanca para movimentos futuros. Por que funciona? O cérebro tem medo do indefinido. Quando traças o contorno, o medo perde 70% do seu poder. Fase 3. Mapeia os médios. Lista 3 a 5 resultados prováveis entre o pior e o melhor. A vida vive no meio 80% do tempo. Exemplo: para um limite num relacionamento, conflito ligeiro, conversa honesta e respeito mais forte, distância temporária e recalibração, nenhuma mudança, realização para uma decisão a longo prazo. Fase 4. Pondera probabilidade e impacto. Ao lado de cada resultado coloca 2 números. Probabilidade, 0 a 10, a probabilidade de acontecer. Impacto, -10 a +10, a dor ou o valor que traz. Multiplica para obteres uma pontuação ponderada. Isto impede o jogo emocional. Estás a medir a realidade. Fase 5. Decide com inclinação. Se as pontuações positivas superam claramente as negativas, age. Se as negativas ganham, pivota ou passa. Se está equilibrado, reduz a escala do movimento. Um teste pequeno, um ciclo curto, um feedback rápido. Usa este protocolo durante uma semana e vais notar que a sala parece diferente. Velocidade. Decisões que levavam dias, agora levam minutos. Previsão. Enquanto os outros reagem, tu já preparaste o segundo e terceiro movimento. Calma. O pânico não te pode prender. O entusiasmo vazio não te pode comprar. Credibilidade. As pessoas sentem a tua firmeza. Confiam na tua presença antes de perceberem o teu raciocínio. Vai parecer um superpoder. Vão perguntar: como é que soubeste? Vão dizer: tiveste sorte. Mas tu não tiveste sorte. Tu definiste os limites e marchaste pelo meio. Mas toda a arma corta nos 2 sentidos.